tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Carol pra falar de Game of Thrones. Eu nunca sei o que fazer enquanto você fala esse texto todo. Eu fico aqui, tipo, fazendo alguma coisa. Enfim, hoje a gente vai falar sobre Jon Snow e como e se ele vai descobrir de quem ele é filho. Lógico, spoilers. No final da 6ª temporada a gente soube que finalmente foi confirmado que Jon Snow é filho de Lyanna Stark. E aí depois a HBO confirmou isso. A HBO confirmou depois que ele também é filho do Rhaegar Targaryen, só pra não permanecer nenhuma dúvida. Sim, porque a gente viu o bebezinho e corta, é a cara de Jon Snow. Mas aí, como que ele vai ficar sabendo disso? Porque Ou se quem vai, viu foi o Bran. É, exatamente. Pode ser que ele não saiba nunca. Mas a gente vai falar de maneiras pelas quais o Jon pode descobrir quem são os pais dele. Mas tem uma coisa, que o Bran não assistiu Game of Thrones aqui em casa. Ele não viu essa ediçãozinha. Ele não viu que cortou pra cara do Jon Snow, ele só viu um menino nascer. Sim, tem isso. Aí a gente pode pensar que ele pode deduzir se a Lyanna Stark teve um filho que ele não sabia e o Ned Stark voltou da rebelião do Robert carregando um bastardo, então pode ser que esse bebê seja o da Lyanna Stark, assim, só pode ser. Ou pode ser, eu falei isso em algum outro vídeo aqui, que ele já viu e ele já sabe, porque como ele é o Corvo de 3 Olhos... Ele sabe tudo. É, tipo, ele sabe a informação já, é como se fosse um quê? O que acontece isso? Que nem um telepata. sonho, eu falei isso na live, foi isso. Que eu falei que nem quando você sonha alguma coisa você sabe que é, sabe? Você já sabe. Você falou esse papo na live, eu também não entendi nada, mas Gente, quando você sonha, às vezes você sabe que aquilo é uma coisa, você sabe, é uma informação que tá na sua cabeça. Tá, mesmo se ele não souber, a Mika tá gostando, gente. Comentem aí que ela está gostando. Mas então, ele pode deduzir que o filho é da Lyanna e ele pode também deduzir que é filho da Lyanna com o Rhaegar, porque todo mundo sabe que a Lyanna foi sequestrada e talvez estuprada pelo Rhaegar. Então, se ela foi sequestrada e estuprada e tava lá com um nenê, esse nenê provavelmente é da pessoa que a estuprou por todo esse período. Então, ele vai deduzir que é do Rhaegar também. Mas o Bran tá indo pro sul, o Jon tá indo em Winterfell, eles vão se encontrar? Seria legal, né? Se o Bran encontrasse o Jon. Eu quero que o Jon encontre a Arya, foda-se o Bran nesse caso. Ia ser tão bonitinho o reencontro do Jon e da Arya. Mas eu acho que eles vão se desencontrar, porque tudo que a gente viu até agora de fotos da produção e tal, parece muito que quando o Bran tá no Winterfell, não tá mais o Jon lá, sabe? Eu acho que ele vai encontrar com os outros irmãos Stark, mas o Jon já vai ter saído. Então talvez eles não tenham tempo de ter essa conversa aí. Mas cá entre nós, essa conversa é relevante pro Jon, você acha? Eu acho que o Jon sempre quis saber quem é a mãe dele, né? Ah tá, mas como mãe, mas ele ser Targaryen, você acha que vai mudar alguma coisa? Primeiro que ele não é Targaryen, ele é um bastardo. Tá, mas ele é filho da família Ele só é bastardo de outra pessoa agora. Sim, mas aí ele vai saber, pô, sou Targaryen, que foda, sabe? Será que ele vai achar foda? Será que ele Eu não sei, porque a gente tem que lembrar que, beleza, a não ser que o Bran ele tem esses poderes de saber o que as pessoas estão pensando, ele vai achar que, beleza, ele é filho da Lyanna com o Rhaegar, mas a história que o Bran sabe é que a Lyanna foi sequestrada e estuprada. Então o Jon também deve saber essa história e vai pensar que ele é fruto de um estupro. Tem verdade, entendi. Então talvez ele fique feliz por saber da mãe, mas também ele tem esse sentimento conflitante de tipo, tá, mas beleza, eu sou filho da Lyanna, que é uma pessoa que eu já sei que é muito legal, porque me falaram bem dela, mas o meu pai é um estuprador, sabe? A gente fez um vídeo sobre isso, se o Rhaegar ele era estuprador, se ele amava ela, se eles se gostavam ou não. Vou deixar na descrição. Mas aí quanto a isso significar, meu Deus, é Targaryen, não sei o quê. Na minha cabeça isso não significa nada. Primeiro porque em Game of Thrones, sucessão não importa mais nada, ninguém que tá em nenhum dos tronos importa alguma coisa. Tipo, a Cersei não devia ser rainha, a Ellaria Sand não devia dominar Dorne, a rainha dos espinhos não devia controlar a família Tyrell. Então, tanto faz a família do Jon, sinceramente. Ele é um bastardo e tá como rei do norte. Mas sabe que eu vi uma teoria bem interessante que o Bran poderia contar pro Jon por meio do lobo deles, dos lobos. Isso ia ser interessante, só que na série a gente já perdeu metade dos lobos, metade não, né? 90% aí dos lobos. No livro, a teoria seria de que o Bran estaria wargado no verão e o Jon estaria wargado no fantasma, e aí os lobos iam ter essa conversa, tipo, se encontrar em algum rolê. Pela internet dos lobos. E aí eles iam se encontrar e ter essa conversa, não sei como, essa comunicação lobística. E aí o Jon ia ficar meio que sabendo de alguma forma. Isso seria bem interessante. Eu achei legal, e mas não faz sei. um pouco de sentido até. Porque assim, nos livros eles têm os sonhos de lobo, né? Eles sonham que estão dentro da mente dos lobos deles, enquanto eles estão largando ali, dormindo. E muitas vezes eles sentem o que aconteceu com os irmãos lobos. Eles sentem o que aconteceu com aquela alcateia deles. Então, por exemplo, morre um lobo, os outros lobos sabem. Tipo, o Bran fica sabendo, ou é o Jon que fica sabendo, porque ele também larga o fantasma, sei lá. Um deles fica sabendo que o Vento Cinzento morreu, sabe? Então... Sim, eles sabem tudo, é muito bonitinho. Ia ser interessante.
interessante. Então é capaz que possa existir algum tipo de comunicação. Assim, não sei quanto é, tipo, fatos do mundo humano eles saberem pelo lobo, mas existe uma comunicação entre eles, sim, eles sentem os outros eu lobos. acho que ia ser estranho ter essa conversa inteira, tipo, via lobos, né? Mas enfim, talvez é uma teoria. acordar já sabendo, tipo, você já acorda e sentiu uma coisa assim, mas achei interessante. E tem uma coisa também que, às vezes, enquanto você tá largado no lobo, você pode ter uma compreensão dos fatos do mundo humano, vai. A Arya, por exemplo, nos livros, ela tá largada na Niméria e ela vê o cadáver da Catelyn Stark na água e puxa o cadáver. Quando ela acorda, ela fala pro cão, tipo, já era, minha mãe tá morta. Dá pra você saber algumas coisas de informações humanas enquanto você tá largado no lobo. Então, só que aí teria que o fantasma saber alguma coisa, sei lá. Mas, enfim, interessante. Então, já temos duas possibilidades aí. Saber pelo Bran, ou conversando, ou pelos lobos. E a outra possibilidade seria saber pelo Sam. Que eu acho bem ruim, na verdade, mas é uma teoria que vieram falar comigo, eu não consegui achar. Muita gente fala disso, né? Sim. Que o Sam tá na cidadela com a Gilly, eles estão lendo, ele tá estudando, e lá vai ter algum documento, algum papel, alguma foto, alguma coisa que prove ou que fale que rolou esse casamento, ou que nasceu esse moleque, alguma coisa assim. O que eu acho que, na verdade, seria muito contraproducente. Porque, assim, é sério, gente, esse segredo é pra ser um segredo bem guardado. E aí, do nada, tem um documento. Um órgão oficial sabe, entendeu? Como assim? Primeiro que se tivesse um documento, todo mundo já meio que tá sabendo, né? Ou no mínimo ia ter umas fofocas rolando. Exatamente, porque pensa assim, a cidadela é onde ficam os mestres lá. A gente fez um vídeo explicando e tal. Mas imagina se uma coisa se espalha como fofoca na cidadela, todos os mestres de Westeros vão ficar sabendo, ou seja, cada casa que tem um mestre vai ficar sabendo também. E não é uma coisa que todo mundo sabe, porque a gente vê que a própria Catelyn Stark não faz ideia de quem é a mãe do Jon Snow. Então, como que do nada vai ter um documento oficial lá provando que tem um filho do Rhaegar Targaryen a mais? E o Rhaegar ia casar com a mulher no meio da guerra que tá ferrando com a vida de todo mundo. Sim. Eles iam casar e registrar. Como que esse registro ia chegar na cidadela? Tipo, eles iam até lá, o Rhaegar ia mandar um emissário até lá. Como que essa história não se espalhou antes? E o Ned em si, ele mesmo não ia contar, ele não ia registrar o menino, ele falou que era bastardo dele até pra esposa dele. Sim, exatamente. E pensa, qual foi a promessa que a Lyanna pediu pro Prometa-me, Ned, prometa-me. A gente presume que ela quisesse que o Jon fosse mantido com um segredo, porque ela fala na série, né? O Robert, se souber, vai matá-lo. Quem que ela vai matar? O bebê. Por quê? Porque é filho do Rhaegar, Robert odiava o Rhaegar, aquele que sequestrou a Lyanna, blá blá blá. O Ned manteve esse segredo da família dele, ele não contou pra própria esposa dele, porque ele não confiava em mais ninguém. A Lyanna pediu pra ele não contar pra ninguém. Nossa, mas imagina que ruim você ter que falar assim, tipo, amor, eu te traí e tem um bebê. Sim. E assim, é mentira, na verdade eu nunca te traí, eu te amo, cara. Ele sempre foi fiel a Catelyn e tal. Então, se ele passou por tudo isso pra não contar nem pra mulher dele esse segredo, por que diabos ele ia até a cidadela ou mandar, sei lá, um corvo pra cidadela pra registrar um bebê? Que aleatório. Não faz sentido. O pior de tudo é que eu vejo isso acontecendo na série. Eu acho que eles podem sim encontrar alguma coisa que faça que eles deduzam que pode ser o Jon. Tipo, achar assim, o Rhaegar teve 3 filhos, sendo que na verdade ele teve 2 com a Elia e tal. E aí ele vai ver, tipo, quem é esse terceiro filho chamado, sei lá, Jaehaerys, Jaehaerys, Aemon, sei lá que nome que vai ter. Mas pode ser. Eu acho difícil. Eu acho que o Sam vai descobrir coisas de White Walkers, de caminhantes brancos. A gente viu naquelas fotos que eles revelaram no pré-temporada e tudo, tem uma foto que é o Sam e a Gilly na cidadela, e a Gilly tá lendo um pergaminho que tá bem legível ali, que é uma parte do mundo de Gelo e Fogo, aquele livro que conta a história de Westeros e tal. E é um texto que fala especificamente do Azor Ahai. Pode ser que tenham colocado aquilo ali só de flavor text mesmo, só pra ficar bonitinho. Não, mas quem falou que o Azor Ahai é ele, Miriam? Quem falou? Eu acho que é o Bran até hoje. Mas aí eles podem chegar nesse assunto, não sei como, assim. Não, eu acho que talvez o negócio do Azor Ahai... Mas, eu nem tava falando que eles estavam falando do Jon, hein? É que você falou dos White Walkers. A gente tá falando de como ele vai saber o pai dele. Mas você falou, eles vão descobrir uma coisa dos White Walkers. Tá, falando entendi. do Azor Ahai. Entendi. Então, eu acho que o Azor Ahai vai ser pra gente descobrir quem é o Azor Ahai. Tipo, olha essa história do Azor Ahai. Daí acontece o Azor Ahai, tipo, de hoje em dia, sabe? Sim. E a gente não sabe se eles vão realmente ler aquele texto em cena ou se tá lá só pra ilustrar. Mas, se falarem, vai ser a primeira vez que vão falar de Azor Ahai mesmo na série. Antes só tinham falado do príncipe que foi prometido, uma coisa meio vaga. Vai ser a primeira vez dessa profecia mesmo e tal. Então, Sam, a gente não aposta nisso, né? Eu não aposto. Eu acho que não é impossível acontecer. Inclusive, eu acho que a série talvez caminhe pra isso. Mira, eu odeio quando você fala essas coisas. Mas não faz o menor sentido, tá? E outra possibilidade é que Howland Reed conte pro Jon Snow. Eu acho que eu gosto muito dessa também. Sim. Porque a gente sabe que Jojen e Mira são filhos de Howland Reed, que
os dois são Reed. E seria legal se do nada o pai dele aparecesse, fosse lá em, sei lá, em Winter. Porque, meu, tá rolando mó treta e esse cara tá lá nos pântanos até hoje, não fez nada. Isso a gente sempre fala aqui nos vídeos, né? A gente, nos vídeos mais antigos que a gente fez, da Torre da Alegria, R mais L igual a J, a gente sempre falou, o Howland Reed é o último sobrevivente dos acontecimentos na Torre da Alegria. A Lyanna já morreu, o Ned já morreu, todos os guardas ali da Guarda Real já morreram, os amigos do Ned tudo morreram, só Howland Reed sobrou. A única pessoa que sabe o que aconteceu ali 100%. E o Bran, ele tava vendo na série e tal, mas assim, pelo menos nos livros e até agora há pouco na série, era só o Howland Reed. Cara, e o Howland? Você acha que ia acontecer toda essa treta e o Howland não ia ajudar? Eu acho muito estranho ele ficar sumido, cara. Tem altas o Ned morreu, o melhor amigo dele. Disfarçado de outras pessoas, umas coisas assim. Mas assim, vamos pensar, talvez o Howland Reed agora, que ele sabe que o Jon Snow foi coroado Rei do Norte na série, ele pensa, preciso lá falar com esse cara, porque tem alguma coisa ali dele que ele precisa saber. Talvez ele vá exatamente pra cumprir alguma promessa que talvez ele tenha feito pro Ned, ou algo assim. Aí tem uma coisa muito legal, que é, Howland Reed apareceu na série agora. Ele jovem, né? Ele tá... Eu já ia falar quando? Louca. Quando ele é jovem. Mas assim, eu acho legal isso porque assim, os outros amigos do Ned que estavam lá, nenhum foi nomeado. E tudo bem, pode ter sido só porque pra relacionarem com o Jojen e com a Mira, que são personagens que já tinham aparecido, mas o Bran chegar lá e falar, esse é o Howland Reed, o cara que salvou o meu pai. Já é meio que assim, prestem atenção, porque esse personagem pode aparecer depois. Eu acho legal. Seria interessante ele aparecer, eu acho que seria bem legal. Eu não sei por que raios ele resolveu aparecer agora, depois dessa treta inteira. O novo Rei do Norte, ele foi jurar fidelidade, sei lá. Por que ele não jurou antes, quando a gente tava precisando? Ele mandou os filhos dele. Ele mandou pra ajudar o Bran, né? Não, mas nos livros ele mandou pra jurar fidelidade. Mais ou menos, né? Manda 2 moleque lá. Eles são bons. A Mira é boa, porque a Mira tá até agora ralando, carregando esse moleque pra cima. Ela tá igual o Gendry lá. Outra possibilidade muito interessante, que não envolve nenhuma pessoa contar especificamente pro Jon, é descobrir nas criptas de Winterfell qual é a origem do Jon Snow. Diz que... É muito estranho, mas faz sentido. Eu acho que é uma teoria que faz sentido. Tem teorias aí que acham que lá dentro das criptas pode ter objetos, ou talvez uma cartinha, alguma informação nas criptas, porque, se vocês lembram, na série tem a cripta da Lyanna também lá, toda linda. Isso, tem a estátua da Lyanna e tal. E assim, as criptas de Winterfell são onde ficavam as estátuas dos antigos reis do norte, e aí esse costume foi pra todos os lords de Winterfell, né? Então o Ned, por exemplo, teria a sua estátua ali nas criptas. Só que o Ned, ele fez porque fez, ele insistiu muito pra ter uma estátua da Lyanna lá. E assim, não precisaria raro, ter. Né? Não tinha, na verdade, era só dos lords. Os membros da família, eles seriam enterrados lá normalmente, só que estátua, assim mesmo, só pros lords. E ele quis fazer uma estátua da Lyanna. As pessoas acham que pode ser que isso indique alguma coisa. Talvez essa estátua da Lyanna tenha alguma pista. Tem uns que acham que pode ter a harpa do Rhaegar ali dentro. Eu acho isso meio viagem. Nossa! Eu acho isso meio viagem. E alguém ia olhar e falar, nossa, essa é a harpa que o Rhaegar tocou no dia do torneio de Harrenhal. Sei lá, gente. Meio X. Faz sentido se o Ned pensou, um dia eu vou morrer e o Jon precisa saber de alguma forma. Porque na primeira temporada ele fala, Jon, eu converso com você quando eu voltar. E nunca mais voltou. Mas ele pode ter deixado pensando nisso. Vai que um dia acontece alguma coisa. Deixa alguma pista, alguma coisa. E tem algumas indicações disso, talvez, nos livros. Por exemplo, nos livros do Jon, ele sonha muito com as criptas de Winterfell. Ele conta pro Sam que ele tem medo, assim, enquanto ele tá sonhando, ele tem medo do que ele vai encontrar lá. E aí, ele sempre, quando começa a ficar muito escuro, ele acorda, assim. Então, talvez, na vida real, ele entre nas criptas e, nessa parte aqui eu acordava do sonho. Vamos continuar um pouquinho. E ele acha alguma coisa lá importante. Mas ele ia ter que fuçar muito, né? Como que descobre um negócio que tava ali esse tempo todo e ninguém nunca viu? Olha, a gente não sabe, mas a gente sabe que os sonhos, eles são importantes com as criptas de Winterfell. Por exemplo, quando o Ned morreu, o Bran e o Rickon, eles sonham com a morte dele e vão parar lá nas criptas e, tipo, bem na tumba do Ned, sabe? E vocês sabem que a família Stark inteira nos livros tem essa coisa meio lobística, meio org, eles são todos meio especiais aí, que se lance de sonho e tudo mais. E essa teoria, ela tem bastante fundamentação mais no livro mesmo, né? Mas assim, nos livros tem uma personagem chamada Barbary Dustin, que é uma lady que vai lá pra Winterfell e ela insiste, porque insiste muito pro Theon levá-la até as criptas de Winterfell. Ela quer ver. Pode ser que isso seja só pra ela confirmar se o Bran e o Rickon ficaram escondidos lá mesmo, ou seja, que eles estão vivos. Mas também pode ser que ela tenha procurado alguma outra pista lá que a gente não sabe. Ela queria muito ver as criptas. Né?
não sabemos, mas a Barbie Dustin, ela teve uma história, um romance com o Brandon Stark, o irmão mais velho do Ned. Ela era apaixonada por ele, ela ficou puta quando a Catelyn foi casar com ele. Então, assim, ela tem alguma coisa com a casa Stark, ela deve ser a maior stalker da casa Stark. Então, talvez se tiver alguma coisa, ela deve saber, assim. Mas no novo trailer da série saiu uma cena bizarra do Mindinho e o Jon nas criptas. Parece que são as criptas um lugar escuro. Parece bastante. E o Jon Snow tá, tipo, batendo no Mindinho. E aí, será que ele descobriu alguma coisa? Será que ele tá arrancando informações do Mindinho? Olha, não sei se tem a ver, mas a gente tem que lembrar que as criptas de Winterfell, elas têm bastante destaque na série, né? Tem aquela cena do Robert com o Ned, o Robert pedindo pra ele ser mão do rei. Que beleza, é uma cena que tinha nos livros, então eles fizeram igualzinho. Mas aí depois o Mindinho conversando com a Sansa nas criptas de Winterfell, lá na 5ª temporada, aquilo não tinha nos livros. E citando a Lyanna, né, nessa cena. Isso, falando da Lyanna. Então, ó, Lyanna é importante, estamos nas criptas, então talvez tenha alguma coisa importante aqui. Você acha que o Martin contou pra eles que tava nas criptas e aí eles enfiaram cena de criptas? Eu não sei, gente, se pode ter alguma coisa a ver. E não sei também se essa conversa do Mindinho com o Jon lá tem a ver com a Lyanna ou tem a ver com a mãe do Jon. Tipo... Ou só o Mindinho sendo babaca como sempre. Tipo eu acho que pode muito bem ser o Mindinho sugerindo alguma coisa ridícula, assim, o Vou Jon casar com bravo. a Sansa. Sei lá, falando que vai casar com a Sansa, alguma coisa assim. Mas também pode ser que o Mindinho tenha alguma coisa ali que ele saiba. Cara, o Mindinho é um cara que saberia, né? Eu acho ele que... Ele e o Varys ali. Talvez ele tenha dado um jeito de espionar o Ned. Eu acho meio difícil, mas talvez ele só suspeite, assim, sabe? Talvez ele seja mais esperto que a Catelyn, por exemplo. Porque o Mindinho é obcecado... Achei sacanagem. O Mindinho é obcecado pela Catelyn, então ele deve saber tudo que acontecia com ela. E aí ele devia saber, olha só, me deu um fora e agora seu marido tem um bastardo. Mas essa história tá mal contada. Então talvez ele tenha ido atrás pra saber um pouco mais a respeito. Muito difícil ele descobrir se é um segredo tão bem guardado assim. Mas, gente, não é um segredo tão bem guardado assim. Na verdade... É só você pensar um pouco, né? É só pensar um pouco. Porque a Catelyn pode não ter parado pra pensar nisso, porque é bem mais fácil você pensar que é um bastardo. Os fãs de Game of Thrones descobriram isso antes, todo mundo já tinha essa teoria. Mas os fãs de Game of Thrones têm acesso aos pensamentos do Ned, né, gente? Ah, tá, verdade. Só que era só o Mindinho pensar, tipo, tá, beleza, pode ser um bastardo do Ned, mas foi na mesma época da rebelião e a Lyanna tava lá sendo estuprada pelo Rhaegar, então talvez seja um filho da Lyanna. Talvez ele tenha juntado os pontinhos ali. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham, quem que vai contar pro Jon, se ele vai saber, o que isso vai mudar na vida dele ou não. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina os nossos canais. Um beijo e até a próxima.